Olá, desafio, sobre isso que vamos meditar. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O povo judeu vinha de um tempo de 40 anos de caminhada no deserto e agora estão muito perto de entrar na terra prometida, terra que manava leite e mel. Um ciclo de deserto estava para ser encerrado por Deus, para assim iniciar um novo ciclo de conquistas, bênçãos e vitórias. Mas para isso, eles precisavam atravessar o rio Jordão. E claro que isso não seria uma tarefa fácil aos olhos humanos, pois aquele era um tempo de cheia onde o rio transbordava e, claro, ficava ainda mais fundo. Deus estava colocando um desafio de fé para Josué. Não havia como obedecer a Deus e atravessar aquele rio se não fosse pela fé. As opções seriam avançar pela fé ou permanecer no deserto. Por falta de fé, aquele povo já havia permanecido no deserto 40 anos e Josué sabia muito bem disso. Porém, o preço cobrado por Deus para estabelecer um novo tempo era de avançar pela fé. Deus orientou a Josué que para atravessar o rio, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança deveriam caminhar na direção do rio e não pararem, porque agindo assim, quem ia parar seria as águas e o povo atravessaria em seguida. Assim procederam, e quando os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tocaram nas águas, o rio parou. E de fato o povo pôde atravessar o rio, não pela força ou sabedoria de um homem, mas pelo poder do maravilhoso e bendito Deus que tudo pode. Vamos ler o texto para conferir o que eu acabei de falar. Josué capítulo 3, versículos 14 a 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Deus continua o mesmo e não mudou, e na verdade nunca mudará, sempre será o mesmo pela eternidade da eternidade. O preço cobrado por Deus para estabelecer um novo tempo em nossas vidas continua sendo o mesmo: fé. É isso que ele cobra, e Jesus falou até sobre isso. Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mesmo a uma fé muito pequena,
não haverá impossíveis. Glória a Deus. Muitos estão vivendo num deserto em meio a pedras e sequidão, não porque Deus não queira fazer nada, mas por falta de fé. E não estou com isso querendo dizer que você precisa dar uma grande oferta para mostrar sua fé e ser abençoado por Deus. Não estou falando isso, e nem a palavra. O desafio colocado por Deus a Josué era o de, com a Arca da Aliança, marchar em direção ao Rio Jordão, que estava transbordando, que as águas parariam e assim eles atravessariam em terra seca para viverem um novo tempo. Josué, pela fé, sempre honrou a aliança que tinha com Deus. E 40 anos antes de chegarem ao Rio Jordão, quando os 12 homens que espiaram a terra, 10 não acreditaram em um novo tempo. Ele acreditou, ele estava entre os 12 homens, ele e Caleb. Ele acreditou e permaneceu acreditando. E 40 anos depois chegou o novo tempo, quando atravessou pela fé o Rio Jordão. Também temos pela fé uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Temos o Evangelho, além de toda a Escritura para nos orientar. O grande desafio de fé que temos é acreditar em Deus e em suas promessas contidas nas Escrituras em todo o tempo, independente se as pessoas à nossa volta acreditarão ou não. Se cremos de todo o coração em Deus, em suas Escrituras e em todas as suas promessas, então, quando estivermos frente a um desafio de fé, com certeza seremos aprovados, assim como Josué foi aprovado, e um novo tempo será estabelecido em nossas vidas. Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. O grande desafio é crer em todo o tempo. Oremos. Senhor Deus, aumenta a nossa fé, capacita-nos a crer no Senhor, na sua palavra e em suas promessas. Ajuda-nos, ó Deus de Israel. Ah, Deus amado, não queremos que a dúvida paire sobre nós. Queremos o melhor de Deus sobre nós. Queremos um novo tempo em nossas vidas. Assim pedimos a sua bênção, a sua ajuda, ó Senhor maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, há um novo tempo de Deus para você. Creia em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua família, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?